Eu quero falar, Dayana, presidenta, sobre uma pesquisa muito importante que saiu no Datafolha, foi publicada na Folha de São Paulo, sobre alguns temas evangélicos na cidade de São Paulo. Me chamou a atenção, Érica, o resultado dessa pesquisa. Nós ouvimos aqui agora há pouco, por exemplo, um deputado falando que sou cristão devoto e basicamente sou contra o casamento LGBT reconhecido pelo Estado. Isso é muito curioso. Por quê? Existe uma tentativa aqui em Brasília de uma bancada evangélica falar em nome da comunidade evangélica, como se não houvesse diversidade dentro do campo evangélico. Tipo assim, o Brasil tem 80% de cristãos. Esse é o raciocínio. Bem, são todos conservadores, todos são de direita, todos votam em Bolsonaro. Bem, isso não faz o menor sentido, estatisticamente falando. Na eleição de 2022, por exemplo, Lula ganhou de Bolsonaro. Ou seja, o campo cristão não é uma massa sem forma que pode ser conduzida de acordo com a vontade de alguns líderes que acreditam firmemente que podem falar em nome de todos. Eu não tenho ingenuidade. Eu reconheço que existe um conservadorismo predominante. Eu não me coloco na condição de falar em nome do cristianismo. Eu respeito diferenças de posição e de opinião dentro do campo evangélico. E quando fui candidato, me licenciei e me afastei do púlpito da minha própria igreja para respeitar a liberdade dos meus irmãos e das minhas irmãs e a diversidade de pensamento. Portanto, eu sou contra essa tentativa de falar em nome do cristianismo como se fôssemos todos iguais. E como se a percepção da direita fosse mais importante e fosse única no campo cristão. E também defendo a democracia. Não estou aqui para transformar a tribuna em púlpito. Nós precisamos reconhecer que o Brasil é plural e que fé você não impõe, você não violenta o outro, você compartilha com o testemunho da sua própria vida. Bem, olha isso. Veja, presidente, o que saiu na pesquisa. 28% dos evangélicos apenas aprovam a prerrogativa de que o cidadão deve ter uma arma para se defender. Então aquela ideia de que o campo evangélico é pró-armas, de acordo com esta pesquisa, não se confirma. E é simples, é só respeitar a diversidade e a liberdade de pensamento. 28% acredita que arma é um instrumento que qualquer cidadão deve ter para se defender. E muitas vezes aqui em Brasília, a bancada evangélica é a versão religiosa da bancada da bala, usando a Bíblia para falar em nome dos cristãos. A pesquisa não confirma essa perspectiva. E, na verdade, eu já tinha essa intuição. Que bom que veio essa pesquisa. Porque a sensibilidade do evangelho não é pró-arma para se defender e para matar. Mas, além disso, tem outros dados interessantes. A cada 4 evangélicos, 3 acham que a escola deve abordar a educação sexual. Porque é importante que a escola seja um lugar para ensinar às crianças o que é assédio, o que é abuso, o que é um toque indevido. Que a escola é um lugar importante para que haja respeito à diversidade. 3 a cada 4 evangélicos acham que deve haver educação sexual nas escolas. Aí aparece a palavra educação sexual, vem parte da bancada evangélica, chama de ideologia de gênero, tentando criminalizar o debate, e acha que fala em nome de todos os cristãos. Eu no caso, defendo a educação sexual, sim, para que as crianças aprendam a se proteger, identificar aquilo que é insinuação, intimidação, coerção, assédio, abuso, um convite indevido, uma violência. Outro dado interessante, olha esse, presidenta. 56% acreditam que durante o período eleitoral, os pastores não devem indicar candidato dentro da igreja no púlpito. Portanto, uma percepção que começa a crescer no campo evangélico, de que a igreja tem que ser autônoma, que Jesus realmente é mais importante que candidato A ou B, não é esquerda ou direita. Tem famílias destruídas, teve até tiro dentro de igreja em 2022. Uma certa criminalização de quem é de esquerda. Olha isso, uma tentativa de repente, dizer, você é cristão, você é evangélico, então você é pró-armas, então você vota em Bolsonaro. E a pesquisa não comprova esta tese. Nós precisamos respeitar a liberdade que as pessoas têm de, a partir da sua fé, desenvolver a sua opinião e o seu voto. E a maioria do campo evangélico começa a se cansar dessa partidarização que transforma a igreja em comitê e o púlpito numa tribuna de um candidato, associando quase que automaticamente evangélicos à direita. Eu fico feliz. Há um derretimento disso, há um cansaço. Até porque trata as pessoas como massa de manobra. E eu não estou pegando esses dados, concluo com isso, para dizer o seguinte, viu, gente? O campo evangélico é de esquerda. Eu não estou fazendo isso. Eu não me sinto no direito de dizer isso. Isso não tem nem base na realidade. O campo evangélico tem trabalhadores e trabalhadoras, a maioria é pobre, preta, periférica, favelada, a maioria de mulheres e mulheres negras, tem diversidade, tem conservadorismo, admito, a maioria votou em Bolsonaro, admito, mas é tudo uma massa uniforme, pensando, crendo e votando do mesmo jeito? Não é.
E qualquer um que usa o campo evangélico como se fosse dono dele, na minha opinião, está tratando as pessoas como idiotas, partidarizando a igreja, transformando o púlpito em extensão da sua visão política. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu sou evangélico, nascido em igreja batista, sou do campo da diversidade, dos direitos humanos, da justiça social e não estou no parlamento para defender uma igreja. Estou no parlamento para defender a democracia, os direitos humanos, os povos vulnerabilizados pela injustiça, numa agenda laica e democrática. A fé, presidente, é uma inspiração e um horizonte. Não é um pacote doutrinário mais importante do que a liberdade dos outros e a própria Constituição. Que bom que saiu essa pesquisa do Datafolha dizendo, por exemplo, para terminar o debate de direitos humanos, a maioria dos evangélicos, segundo essa pesquisa, rejeita essa ideia de que cada cidadão uma arma na mão. Quero respeitar as igrejas, respeitar a diversidade, respeitar os meus irmãos, respeitar quem discorda de mim e fazer um bom diálogo sobre o risco que é o bolsonarismo para a democracia e para a autonomia das igrejas no Brasil.